Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os pensadores iluministas. Essa é uma aula para os nonos anos do PET complementar. A aula do PET complementar é a primeira semana. Eu vou dar orientações de como vocês vão realizar as atividades desta semana. Ok? O primeiro pensador aí, nós separamos apenas 5 dos pensadores, porque são vários, mas esses são os que têm aí maior relevância, né? Suas obras, seus pensamentos têm maior relevância hoje no presente. Então, é bastante interessante nós pensarmos por esse prisma, né? A continuidade daquilo que esses pensadores expuseram no seu tempo. Então, o primeiro aí é o Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, na verdade, é um título de nobreza. É interessante nós analisarmos ele por esse sentido, porque ele, dentro desse sistema do absolutismo, dentro justamente dessa classe privilegiada do absolutismo, ele basicamente é crítico desse próprio absolutismo. Então, ele era um forte crítico do autoritarismo e do absolutismo. E ele propunha aí, na sua principal obra, a divisão do poder em 3 campos de atuação, que é o legislativo, ele que cria a lei, o executivo e o judiciário. O executivo executa e o judiciário julga quem não cumpre a lei. Então, são 3 poderes que estão interligados, porém são independentes. E um controlaria o outro, um poder controlaria o outro. Uma outra característica é que uma mesma pessoa não pode exercer os 3 poderes. Você não pode ter, por exemplo, colocando na realidade do Brasil, um presidente que seja senador, que seja juiz ao mesmo tempo. Então, não pode. Não é possível isso dentro desse sistema dos 3 poderes. Isso aconteceria justamente para limitar o autoritarismo, né? Nós podemos verificar, né, que em grande parte das democracias do mundo hoje, essa ideia de Montesquieu é aplicada, inclusive no Brasil. Okay? O segundo pensador aí é o Jean-Jacques Rousseau, e ele era considerado bastante radical para a sua época. Por quê? Porque, primeiro, ele era contrário à questão da propriedade privada. Ele defendia que a propriedade privada nascia da desigualdade entre os homens, de algo ruim entre os homens. Há uma célebre frase dele que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Por exemplo, o homem não nasce egoísta, ele não nasce ganancioso, mas a sociedade que ensina a ser, entendeu? Então, ele defendia a soberania popular, né, como uma forma de construir uma sociedade, uma civilização justa e igualitária. Então, esse era o pensamento do Rousseau, a questão da soberania popular, o poder que emana do povo, entendeu? Isso aí é bastante interessante que vocês entendam, né? Isso está presente nos nossos documentos constitucionais, das várias democracias do mundo? Sim. Então, é algo que, por exemplo, você não assume todas as ideias, mas a ideia principal está aí do Rousseau como uma continuidade nas nossas democracias atuais. Okay? O próximo aí é o Voltaire. O Voltaire, ele é um pensador fortemente crítico à igreja e aos dogmas religiosos. O que são dogmas? São verdades que são tidas por inquestionáveis. Essas verdades inquestionáveis são verdades que, basicamente, a Igreja Católica e também os vários grupos aí cristãos pós-reforma protestante têm como verdadeiro e inquestionável. Você tem, por exemplo,
dentro da Igreja Católica, a questão da Eucaristia, que diz que após a consagração, após a transubstanciação, aquele pão e aquele vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Então, o Voltaire, ele era contrário a esse tipo de pensamento, né, que não se pode questionar esses pensamentos. Então, ele é bastante crítico e ele caracteriza-se pela defesa da liberdade de expressão. Tem uma frase que foi, inclusive, atribuída a ele, porém é de outra pessoa, dizendo sobre ele, inclusive, né, falando sobre ele, da Beatrice Hall, que é: não posso concordar, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, esse é um pensamento, né, é o principal do pensamento de Voltaire, a questão da liberdade de expressão. É algo que é bastante discutido hoje no presente também. Há muitas pessoas, e também dentro da história, quando nós, por exemplo, esse nono ano, nós vamos estudar os governos aí da ditadura militar, vocês vão ver a limitação do pensamento, a limitação da liberdade de expressão, pessoas que foram exiladas, pessoas que foram perseguidas, torturadas, mortas, por causa que discordavam do regime autoritário, né, da ditadura militar. Então, é algo que é bastante discutido, ok? Essa questão da liberdade de expressão. Por último, nós temos aí os dois responsáveis pela grande divulgação dos pensadores e do pensamento iluminista pela Europa, que é o Diderot e o D'Alembert. Esses dois pensadores elaboraram um livro que se chama, um livro não, né, vários livros, que são a Enciclopédia. Então, são 35 volumes que contém grande parte do pensamento iluminista, grande parte do conhecimento produzido por pensadores iluministas nas várias áreas do conhecimento, literatura, filosofia, nas ciências naturais, dentre outras aí. Então, essa enciclopédia, ela foi responsável pela difusão do pensamento iluminista pela Europa no século XVIII e pela sua popularização. Ok? É importante nós pensarmos que isso também é, de alguma forma, muito presente no nosso dia. Para nós, por exemplo, para as pessoas da minha geração que não tinham internet, nós tínhamos que recorrer às enciclopédias para as pesquisas, quando nós necessitávamos de alguma pesquisa escolar. Nós ficávamos, né, horas na biblioteca da escola produzindo as nossas pesquisas. Hoje a internet, ela é uma enciclopédia virtual. Você encontra de tudo que você quiser, de tudo que você precisar. É algo que é uma das ferramentas que eu acho mais importantes e ela funciona verdadeiramente como uma enciclopédia se nós soubermos usar, né? Se nós soubermos fazer um uso consciente e produtivo dela. Então, é uma das melhores ferramentas para que você, aluno, aprenda. Inclusive, né, nessa questão do trabalho remoto, nessa questão das aulas remotas, é o seu amigo aí mais fácil de encontrar, né, o doutor Google. Lembrando que pesquisa não é cópia, né? Por isso, uma vez que nós necessitamos de conhecimento, de um determinado conhecimento, fazer uma determinada pesquisa, a pesquisa na internet ela não deve ser entendida como apenas colocar a pergunta no Google aí e copiar a primeira resposta que aparecer. Não é isso. Okay? Ela funciona, a internet funciona como a nossa aliada se nós soubermos usar. Então, vamos para as atividades.
nós temos aí, eu coloquei 3 trechos da Constituição brasileira e vocês vão determinar, né, qual que é o pensador que deu origem a esse pensamento aí constitucional, a esse trecho constitucional. Então, você tem aí o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. Então, existem 3 aí dessas 3 trechos da Constituição e você vai relacionar. Se você prestou bastante atenção na aula, você vai conseguir entender certinho, vai conseguir relacionar tranquilamente um pensamento, né, um trecho constitucional a um pensador iluminista. E você também vai colocar outras ideias e propostas desse pensador. Ok? Bons estudos e boa semana. Deus abençoe você.